O Talhaferro deu uma entrevista para a revista Oeste. E é isso que tá me chamando a atenção, como eu falei, né? Uma das coisas que tem chamado a atenção. E ele tá sendo abraçado pela extrema-direita. Só que mesmo lá na revista Oeste, ele tá empurrando a culpa pro Tarcísio, tá empurrando a culpa para Carla Zambelli. Eu não sei o que foi combinado supostamente ali entre ele, a extrema-direita, a Zambelli, o Tarcísio, o Bolsonaro, o Valdemar, o advogado que representa ele, a revista Oeste, se alguém comprou as informações dele, não dá para entender claramente o que aconteceu, mas ele está conectando pontos que matérias na revista Fórum já traziam, a minha análise também já trazia, talvez eu acredito que eu tenha sido um dos primeiros a entender ali a conexão que existia entre aquele material que estava divulgado na Folha de São Paulo e o Eduardo Talhaferro. Acho que eu fui a primeira pessoa, se eu não fui a primeira, eu fui uma das primeiras, evidentemente. Eu não vou querer, né, tomar o mérito de trabalho de ninguém, mas a descobrir que aquele material foi do celular do Talhaferro, que inclusive o Glenn Greenwald junto com o Fábio Serapião não tiveram nem cuidado de preservar a fonte. Quem lia a matéria via claramente que a fonte era o celular do Eduardo Talhaferro. E a maneira que eles escreveram a matéria também dava a entender duas coisas. Primeiro, já que não foi hackeamento que aconteceu no celular, dos dois, ou o próprio Talhaferro vazou, ou a polícia do Tarcísio vazou. E aparentemente, pelas próprias falas do Talhaferro, em algumas entrevistas que ele tem dado, a polícia do Tarcísio, em tese, que teria vazado. Olha o que diz o material publicado aqui na revista Fórum, tá? Foi preso, inclusive do trecho da entrevista do Talhaferro lá na revista Oeste. Foi preso ilegalmente porque não houve violência doméstica, o disparo da arma foi acidental e o processo que corre no município de Caieiras trata apenas de disparo acidental de arma de fogo. Todas as testemunhas são claras. Não atirei. Voltando, né? Todas as testemunhas são claras, não atirei. O laudo mostra que minhas mãos não tinham vestígios de pólvora nem de chumbo. Foi uma armação política. Não fui sequer para uma cela, fiquei numa sala a noite inteira. Afirmou o Talhaferro em entrevista à revista Oeste, formada por remanescentes da Jovem Pan que apoiam o Bolsonaro e o bolsonarismo. A informação levanta ainda mais suspeitas sobre a atuação da Polícia Civil de São Paulo, estado comandado por Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicano, no caso que foi vazado nas redes pela Carla Zambelli, como antecipou a revista Fórum em reportagem, inclusive, que foi citada, tá aqui, ó, pelo ministro Alexandre de Moraes na decisão dele, ó, que ele cita aqui que, no mínimo, né, pode ter acontecido ali a contaminação, o acesso dessas informações por veículos não corretos. E ali segue. Para apreender o celular de seu ex-assessor, realizada na última quinta-feira, dia 22. A prisão de Talhaferro, em 9 de maio de 2023, está na origem do vazamento das conversas entre subordinados de Moraes que estão sendo usados pela Folha para municiar os bolsonaristas na ofensiva para o pedido de impeachment do ministro do STF. Na entrevista, o ex-chefe do departamento de fake news do TSE, como ele mesmo define, afirma que, entre aspas, jamais teria coragem de vazar os dados a Glenn Greenwald e a Folha por conhecer bem a personalidade do ministro e levanta a suspeita de que as conversas foram retiradas de seu celular nos 6 dias em que o aparelho ficou apreendido na Polícia Paulista. Indagado se, entre aspas, durante esses 6 dias, qualquer pessoa que teria tido acesso ao seu celular poderia ter pego esses arquivos, Talhaferro afirmou prontamente, com certeza, e aponta outras contradições, além das que já foram levantadas pela revista Fórum, entre aspas. É estranho porque no termo de liberação do telefone, assinado em 15 de maio de 2023, quando pegou o celular na delegacia de Franco da Rocha, está explícito a partir daquele momento que eu, no caso do Talhaferro, seria o responsável pelos possíveis dados sigilosos que nele continham. O telefone foi declarado como pessoal. E aí é importante, né? Por quê? Ele diz que o telefone foi declarado como pessoal, mas em outro momento, pessoas em tese ligadas a ele já tinham deixado claro, inclusive quando o cunhado foi entregar o celular, que o cunhado teria dito supostamente à polícia do Tarcísio que o telefone era de uso pessoal e uso profissional, certo? Em toda a investigação de Caieiras, inquérito de boletim, como sabiam que meu telefone tinha dados sigilosos? Em toda a investigação de Caieiras, inquéritos, boletins de ocorrência, relatórios policiais, não há nada mencionando sobre o telefone. Mas quem apreendeu o celular? Indagou ele, traduzindo. Não faria sentido nenhum ter a apreensão do celular dele, ele inclusive admite isso. Eu não sei se ele era fã ou hater nesse momento aí dos bolsonaristas, né?
Não sei se foi combinado alguma coisa, se não combinou, se combinou. Ele mudou a versão no meio do caminho por ter percebido que talvez o buraco é mais embaixo e talvez ele não queira assumir os riscos ali pelos bolsonaristas, mas segue. Talhaferro afirma que no iPhone, entre aspas, havia não só coisas do TSE, como documentos, fotos de crimes, fotos de processos civis e que há documentos sigilosos de vários tribunais. Indagado de quem ele suspeita de ter vazado as mensagens, o ex-assessor de Moraes respondeu, entre aspas, que não posso afirmar que foi alguém da Polícia Civil. Não quero acusar ninguém. Eu não fui, isso eu asseguro. E segundo ele, inclusive ali, o vazamento feito pela Carla Zambelli naquele momento da prisão que aconteceu dele, né, inclusive com a imagem dele aqui em 2023, isso foi, segundo palavras do próprio Talhaferro aqui, isso foi uma armação política